Boa noite, hoje nós vamos continuar falando sobre a ideia do arrebatamento pré-tribulacional e a gente vai falar um pouco sobre a história dessa doutrina. A verdade é que é uma doutrina recente, sabe? Ela tem origem no século XIX e isso é uma verdade que algumas pessoas não querem admitir. Então a gente tem que falar um pouco sobre isso porque é muito claro quando você estuda a história da igreja que a perspectiva que as pessoas tinham até mais recentemente sobre a volta de Cristo era um evento único, não tinha essas duas etapas. Arrebatamento, a igreja tirada, depois mais tarde volta-se com a igreja e Jesus desce. Essa perspectiva ela é mais recente, tá? Então, só para dar uma amostra aqui do que você encontra, eu coloquei uma citação aqui de Agostinho. Agostinho fala assim: pois as palavras, e assim estaremos para sempre com o Senhor, 1 Tessalonicenses 4, não devem ser entendidas como se significassem que permaneceremos sempre no ar com o Senhor. Você vê que nem imagina assim de ir embora e levar as pessoas para o céu, mas tipo assim, encontro com Jesus no ar, né? Ficar lá no ar? Não, pois ele mesmo não permanecerá lá, mas apenas passará por lá enquanto vem. Pois iremos encontrá-lo enquanto ele vem, não onde ele permanece. Mas assim estaremos com o Senhor, ou seja, estaremos com ele, revestidos de corpos imortais, onde quer que ele esteja. Então, essa é uma descrição do Agostinho e é o que você vai encontrar. Agora, existe um entendimento na Bíblia, eu acho, e também a igreja historicamente entende isso, que Jesus volta para julgar um mundo em rebeldia. Então, o mundo essencialmente é um mundo rebelde, é uma minoria que é salva, é assim em todas as épocas. Existem pessoas que vão antecipar uma progressão do mal que quase não tem salvos na terra quando Jesus volta, e a gente vai falar sobre isso depois, se isso é válido ou não. Mas, de qualquer modo, Jesus volta como juiz. Então, é uma ocasião em que o mundo está em rebeldia contra Deus e Jesus Cristo chega julgando. Só que ele vai chegar chovendo, vamos dizer assim, juízo sobre o mundo, mas antes dele fazer isso propriamente, o que ele faz? Ele ressuscita os mortos em Cristo, salvos. Essas pessoas encontram com ele, juntamente arrebatando os vivos, que estão agora transformados. Aquela ideia de num piscar de olhos, somos revestidos de imortalidade e encontramos com Jesus no ar. E então nós vamos compor como que fosse o exército junto com ele, que desce sobre o mundo. Então não é que ele tira as pessoas para ir embora. De algum modo, alguém vai ter que virar e voltar. Se Jesus está descendo, e Jesus descendo, ele chama a gente sobe até ele, aí ele vira e volta, ou se não, ele está descendo, ele chama a gente para encontrar com ele, para descer com ele. Então, aí a gente vira e volta. Alguém vai virar e voltar. A perspectiva sempre foi que a igreja encontra com Cristo no céu e vira e volta. Agora, a perspectiva de que o arrebatamento da igreja é um incidente separado, é um evento que acontece antes, e especificamente que acontece 7 anos antes da segunda vinda visível de Cristo, é uma doutrina que realmente se tornou comum no movimento dos irmãos, principalmente com John Nelson Darby. Agora, quando o Darby começou a advogar isso, Darby não disse que ele estava seguindo outras pessoas. Ele estava dizendo: não, eu descobri isso na Bíblia aqui. E ele basicamente teve uma influência muito forte, que é um homem chamado Manuel Lacunza, padre espanhol, que escreveu um livro sobre a volta de Cristo, não dando essa ideia exatamente, mas retratando a volta de Cristo como um evento que aconteceria assim. Jesus Cristo iria ficar um tempo ali no céu, julgando pragas e aquelas cataclismas todas lá do Apocalipse na terra, mas já visível no céu. Então ele tiraria o povo dele para não cair o fogo em cima deles, mas seria uma coisa prolongada. Ele dizia que ia ser 45 dias ou coisa assim. Então isso sim é um livro que o Edward Irving que traduziu para o inglês, e o John Nelson Darby pegou esse livro e pode ter tido uma certa influência sobre ele, mas ele modificou a coisa bastante, porque ele colocou 7 anos. Ele disse que vai ter um intervalo de 7 anos, a ideia é assim: Jesus não vai aparecer. Aí que é a ideia da volta secreta de Jesus, né, que é o arrebatamento secreto no sentido em que Jesus Cristo não aparece para as multidões, ele não aparece para o mundo. Só o povo santo vê ele. Então o povo santo é arrebatado, encontra com ele, ele leva eles embora e ele fica com eles lá. E aí o bicho pega aqui no mundo com o anticristo fazendo as barras dele e tudo. Então essa visão, ela é original do século XIX com John Nelson Darby. Então quando pessoas levantavam a objeção, mas como é que isso aí está certo se ninguém nunca entendeu a Bíblia nesse sentido antes? Eles não chegavam e diziam: não, mas isso não é uma perspectiva nova. Eles diziam: é porque à medida que o tempo vai passando, as coisas vão se refinando e as pessoas conseguem entender melhor. E a própria Bíblia diz, eles usavam muito esse texto, eu já vi várias vezes isso sendo usado em livros, mas livros mais assim, da primeira metade do século XX. Você pega aí, né, Harry Ironside, Arnold Gabeley, pessoas assim, você vai encontrar coisas assim. Olha só, Daniel 12, verso 4. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim, muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Então, a interpretação que eles estão dando, e eu não acho que isso é o sentido aqui, mas a interpretação que eles estão dando é que as profecias
que são futuras para se cumprir, à medida em que pessoas forem esquadrinhando o texto bíblico e analisando, as pessoas vão conseguir decifrar o que elas significam. O saber se multiplicará, estão dizendo isso. Então é aquela coisa. Na época de, por exemplo, ano 300, alguém pensava assim? Não, porque ainda não tinha se multiplicado o conhecimento. O conhecimento aumenta à medida que mais pessoas se debruçam em cima do texto. Então o argumento era bem esse. Só que mais recentemente apareceram uma série de tentativas de convencer que a crença pré-tribulacionista é mais antiga. E é um negócio assim eu acho um pouco embaraçoso, porque quando eles fazem esse tipo de busca, eles revelam duas coisas. Um, eles revelam uma certa vergonha de estarem advogando uma doutrina que é moderna. E eles não fazem isso com a mesma confiança que alguns dos primeiros dispensacionalistas fizeram, que davam a cara a tapa e diziam assim: é isso mesmo, mas confere no texto se eu não entendi direito. Okay? Então, assim, à medida que pessoas foram olhando o texto e dizendo: eu não acho que você entendeu isso direito, e aliás é uma novidade, de onde vocês tiraram isso, cara? Então as pessoas começaram a se sentir pressionadas a fornecer provas de que não é que o Darby foi a primeira pessoa que leu a Bíblia e entendeu, não é possível. Então, assim, eles começaram a tentar resgatar coisas lá de trás. Só que eles sempre se mostram incapazes de apresentar provas convincentes disso. A primeira onda disso aconteceu na década de 70, 80. Uma série de pessoas começaram a pegar pais da igreja e começaram a ler os pais da igreja e tentar achar alguma coisa. Então falaram assim: Pastor de Hermas tem alguma coisa, Irineu tem alguma coisa. Aqui, ó, pré-tribulacionismo na boca desses caras aqui. Mas quando você olha o texto, não é aquilo que eles estão dizendo. Então, essas coisas foram todas desbancadas. Aí se você pega, por exemplo, o livro do George Ladd, Blessed Hope, em português, deixa eu ver o que é. É Esperança Abençoada. Se você pegar o livro Esperança Abençoada do George Ladd, que é um pré-milenista, mas não pré-tribulacionista, ele é um pré-milenista histórico. Ele faz um apanhado disso e ele mostra, gente, não tinha esse pré-tribulacionismo na igreja primitiva não. E então, por exemplo, no primeiro capítulo do livro dele, ele lida com Pastor de Hermas, Irineu, ele lida com Tertuliano, textos que as pessoas pegavam e tentaram dizer: eu acho que tem pré-tribulacionismo aqui, e não tem. E ele demonstra que não tem. Então isso aí já está meio corrido, eu não vou voltar nisso aí, mas se quiser fazer um estudo disso aí, quiser realmente analisar isso, eu recomendo o livro dele, que o livro dele trabalha isso. No segundo capítulo ele lida com essas questões também, de onde realmente vem isso e como que isso se popularizou, tá? E isso surge no movimento dos irmãos na Inglaterra, que aqui no Brasil geralmente é chamado de casa de oração. Ok, mas então, vamos olhar algumas coisas que surgiram mais recentemente e como nós estamos no momento em que isso está no seu auge, então eu acho que eu tenho que falar sobre isso nesse momento da história, porque existem algumas publicações mais recentes que estão alegando que o pré-tribulacionismo é mais antigo, sim, e eles estão alegando que eles encontraram provas disso em algumas outras passagens aí que são mais obscuras, menos conhecidas, e esse pessoal revirou muito livro para tentar achar as coisas. Aí quando eles garimpando muito tempo, chegavam: aqui, achei ouro. Alguém olhava e falava assim: não, é ouro de tolo, não é realmente o negócio. Então, basicamente, assim, nossa aula hoje vai ser isso, tá? Eu vou mostrar casos assim. Primeiro, então, é o caso de Efraim o Sírio. Efraim o Sírio é um líder cristão muito respeitado do quarto século. Não somente ele escreveu muitas coisas, como durante o quinto e o sexto século, ele era muito lido. Pessoas que tinham alguma coisa que eles queriam escrever, mas que eles achavam: ninguém vai ler o que eu escrevo. Às vezes, tentavam escrever no estilo dele e passar o que eles escreviam por ser um livro escrito por Efraim o Sírio, e que na verdade era uma tentativa de... É igual os livros lá do Velho Testamento, que esse aqui, quem escreveu? Foi Enoque. Enoque escreveu esse negócio aqui, em hebraico, ou grego, pior, né? Antes do dilúvio, antes do Babel, o cara já escrevia naquelas línguas. Mas esse tipo de coisa acontecia. Isso já não é um bom sinal, porque nós estamos lidando com um texto que foi escrito, na verdade, por um cara que era um João Ninguém, mas que queria tentar dar credibilidade para o livro dele, atribuindo o livro a um indivíduo que tinha uma certa reputação. Então a conduta ética de quem escreveu esse material já não nos impressiona, porque é desmascarado que esses textos aqui é do pseudo Efraim o Sírio, que não é autêntico do indivíduo que nós respeitamos. É um outro cara que nós nem sabemos quem que é, mas que não tem uma índole muito boa, porque não é quem faz esse tipo de coisa. Bem, a primeira tradução que saiu para o inglês desses textos, o Cameron Rhodes fez essa tradução, e Grant Jeffrey pegou o material e correu e anunciou para o mundo que ele encontrou pré-tribulacionismo na igreja primitiva dentro desses textos. Ok, no entanto, o texto aqui já aponta: a declaração é muito breve para termos certeza, duas palavras-chave não podem compelir a crença.
se não conhecermos outras evidências de que o ensinamento moderno estava presente nas mentes de crentes do século V, provavelmente seríamos muito cautelosos em afirmá-lo com base em uma única frase ambígua em uma obra obscura, que é o que se trata nesse caso. Então, as pessoas olharam isso e pensaram assim, quem sabe, né? Tá parecendo que é isso mesmo, mas será que é isso mesmo que o cara acreditava? Então, deixa-me explicar o que eu quero dizer, porque dispensacionalismo é propriamente um sistema. O dispensacionalismo não é uma doutrina só, ele é um conjunto de doutrinas. Você tem que ter a divisão de Israel e igreja, da qual nós falamos já nesse curso. Você tem que ter aquela ideia também do arrebatamento pré-tribulacional, a volta de Cristo em 2 etapas. Você tem que ter pré-milenismo. Uma pessoa não pode dizer eu sou um dispensacionalista amilenista, não condiz. Existem coisas assim que precisam ser parte para dizer que tem o sistema. Então, claramente, nós não podemos chamar esse texto de uma perspectiva dispensacionalista. Não existia dispensacionalismo claramente, até porque fica bem claro que o ponto de vista de quem escreveu era amilenista, que essa pessoa não acreditava num milênio após a volta de Cristo, e entendia a volta de Cristo como o fim do mundo mesmo. Então, isso em si é um detalhe para dizer que nós achamos aqui que o dispensacionalismo já existia. No máximo, alguém poderia dizer que nós achamos aqui uma vinda de Cristo em 2 etapas. Aí um arrebatamento pré-tribulacional, quem sabe? A alegação, então, teria que ser essa. A divisão de igreja de Israel, que é, como dizem aí, uma sine qua non do dispensacionalismo, você não vai encontrar nesses escritos. Mas vamos olhar o texto, ok? O texto está aí em azul. Veja o que o texto diz. Os justos serão arrebatados nas nuvens para encontrá-lo, enquanto aqueles que são preguiçosos e tímidos, como eu, permanecerão na terra tremendo. E aqui é o nome da obra, tá? Isso aqui são de obras diferentes. Cataram isso aqui de obras diferentes desse material. Essa primeira citação sobre a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda citação aqui é sobre os pais que completaram seu curso. O texto diz então, novamente, quando virmos, e eu que estou destacando, toda vez que você vê em maiúsculo eu que coloquei, mas é importante, tá? Quando virmos os santos em glória voando nas nuvens do ar para encontrar Cristo, o Rei da Glória, enquanto virmos a nós mesmos em grande tribulação, quem poderá suportar essa vergonha e terrível reprovação? Então, esse aqui é o texto que eles mostraram, dizendo assim, aqui nós encontramos pretribulacionismo nos escritos aqui desse indivíduo. Na verdade, isso aqui não é pretribulacionismo, ok? Então, as coisas que você deve notar. O que está sendo retratado aqui é exatamente aquela visão de Agostinho, que quando Jesus volta e Jesus estará visível no céu, ele tira do mundo os fiéis, porque ele vai chover juízo sobre as pessoas. É aquele retrato de Apocalipse 19, que Jesus volta no cavalo branco e seguem a Jesus quem? Os exércitos do céu também cavalgando em cavalos brancos para conquistar. Então essa vinda de Jesus assim, os justos são tirados, mas não é tirado num período antes. O problema é que as pessoas deixam de observar, por exemplo, quando virmos os santos em glória voando nas nuvens para encontrar com Cristo. Está vendo? Eles veem Cristo e eles veem os santos indo encontrar Cristo. Está entendendo como que é? O quadro aqui é? E nós aqui na Terra em grande tribulação. Mas não é a grande tribulação tipo assim, né? 3 anos e meio ou 7 anos de tribulação. Ele está pensando assim, Jesus trazendo juízo sobre o mundo, os que ficam para trás, imediatamente provando isso. Aí o uso da palavra tribulação aqui é uma palavra bíblica para isso que acontece. Como nós já notamos isso, mas veja também aí, em 2 Tessalonicenses 1, verso 6, se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Então, esse é o quadro. A palavra tribulação, destaquei ela aqui, coloquei a palavra em grego, thlipsin. O que está acontecendo aqui é exatamente a palavra que é usado aqui por esse texto atribuído a Efraim o Sírio. Nós aqui embaixo é em tribulação, mas ele não está pensando em uma tribulação prolongada com o anticristo reinando. Ele está pensando em Jesus trazendo castigo e atribulando, então, com o juízo divino, as pessoas que não foram arrebatadas para o encontro do Senhor. Então, isso aqui não é uma ocasião separada, distinta da segunda vinda que se vê nesse texto. A mesma palavra, tribulação, Paulo fala em Romanos 2, verso 5, mas segundo a tua dureza e coração impenitente acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Então, quer dizer, o dia do juízo final. Verso 9, tribulação, a mesma palavra, agora como sujeito, então, thlipsis, e angústia, virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. É essa tribulação aqui, não é uma tribulação de 7 anos, que as pessoas vão ficar para trás. Então, assim, primeira coisa, os leitores modernos que leem isso,
Então, muito assim, ambientados nessa linguagem de falar tribulação como um termo técnico para um período que eles acham que vai acontecer depois do arrebatamento, podem achar que estão encontrando aqui uma coisa que na verdade não está na mente do autor, tá? Então esse autor não estava realmente pensando uma coisa desse tipo. Agora, os avisos que ele traz aqui tem um recado muito claro. Esse escritor, ele tem a ideia de que ele tem que promover o arrependimento antes desse momento do escrito, porque se você não for arrebatado aqui, depois você não tem uma opção aqui para se arrepender depois. Isso aqui é bem claro quando você continua a ler. Então aquela advertência da publicação original diz, ó, cuidado, né? Você não viaja com esse texto aqui não, porque lê tudo que ele diz para você tentar entender de onde é o ponto de partida, a referência dessa pessoa. Então vamos ler um pouco mais e você vai ver como ele entende esse aspecto escatológico, tá? Ele diz aqui, por exemplo, bem-aventurado aquele que incessantemente se lembra do temor da guiena e se apressa a sinceramente se arrepender, pois ele será liberto da grande tribulação. E ele não está dizendo que você vai ser liberto de um período de 7 anos. Ele está dizendo que você vai ser liberto da guiena, que é o inferno. Tomemos a armadura completa, para que possamos lutar o bom combate, para que possamos ser libertos da ira que vem sobre os filhos da desobediência. Tá vendo? A ira que vem sobre eles. Então você tem que fazer alguma coisa, se preparar para aquele dia, porque senão você vai ficar entre os perdidos. Você não vai depois poder se converter. Ele diz também, bem-aventurados aqueles que clamam dia e noite, para que sejam libertos da ira vindoura. Então ele não está pensando aqui um período de tribulação. É a mesma coisa que João Batista, né? Fugir da ira vindoura. Ok. Outro trecho. Pois os eleitos serão reunidos antes da tribulação, para que não vejam a confusão e a grande tribulação que vem sobre o mundo ímpio. Então, assim, essas questões aqui, ele está dizendo isso. Deus vai chover juízo. Você não quer estar debaixo do juízo de Deus? Esteja preparado para quando acontecer isso. Outro trecho. E observe que o nome do livro aqui que eu estou citando agora é sobre os últimos tempos, o anticristo e o fim do mundo. A palavra o fim do mundo é interessante, porque não é o início do milênio, tá? Esse aqui é o fim do mundo. Pois todos os santos e eleitos de Deus são reunidos antes da tribulação que está por vir e são levados ao Senhor para que não vejam a confusão que está para abalar o mundo por causa dos nossos pecados. Você viu a mesma linguagem da citação anterior? Para que não vejam a confusão que está para abalar o mundo. E ele então segue e diz, e assim, irmãos mais queridos, é a 1/10 hora, e o fim do mundo chega à colheita, e os anjos armados e preparados seguram foices em suas mãos, esperando o império do Senhor. Então, ele está dizendo assim, que já vai assim, acontecer o fim do mundo. Então, antes da tribulação ser lançada sobre o planeta, todos os santos eleitos de Deus são reunidos. Você vê que não existe nenhum que venha a ser reunido ao povo de Deus depois. Não existe nenhuma pessoa que vai ser salva depois desse arrebatamento. Então isso aqui não é uma visão dispensacionalista, absolutamente não tem como ser. É totalmente diferente. E como eu disse, não é um intervalo de tempo aqui. O juízo de Deus é como Jesus está descendo o fogo sobre o mundo enquanto ele desce com os seus santos. Bem, o próprio título aqui do livro ajuda isso, e veja como que ele fala do fim do mundo nesse sermão. É basicamente um sermão escrito aqui que nós temos, tá? Não é assim um livro, né, de tantas páginas não, mas é uma coletânea de escritos assim, breves, e tem esses títulos diversos. Aqui esse mesmo sermão fala assim: irmãos muito amados, creiam no Espírito Santo que fala em nós. Agora, já falamos antes, porque o fim do mundo está muito próximo e a consumação permanece. Tá vendo? Então, é sempre a referência não é o início do milênio, é o fim do mundo mesmo. É amilenismo que a gente está vendo aqui. Em uma hora em que o mundo não conhece, ninguém sabe o dia nem a hora, vem como ladrão. E no dia que o inimigo ou filho da perdição desconhece, virá o sinal do Filho do Homem, e se apresentando, o Senhor aparecerá com grande poder e muita majestade, com o sinal da palavra da salvação indo adiante dele, e também com todas as hostes do céu, com todo o coral dos santos. Aqui você está vendo o quadro que ele está dizendo? Ele está descrevendo isso. É uma volta secreta de Jesus? Não, ele volta e ele aparece com grande poder para todo mundo ver. E junto com ele o quê? As hostes do céu com todo o coral dos santos. Todos os salvos são arrebatados para encontrar com ele, e Jesus então está vindo sobre o mundo com esse grupo, em conjunto com ele. E então ele prossegue e diz: então Cristo virá, e o inimigo será lançado em confusão, e o Senhor o destruirá pelo espírito de sua boca, e ele será amarrado e lançado no abismo de fogo eterno, vivo com seu pai Satanás. E todas as pessoas que fazem seus desejos perecerão com ele para sempre. Mas os justos herdarão a vida eterna com o Senhor para todo sempre. Então o que acontece aqui a essa altura? Milênio? Não, você vê que o diabo já vai imediatamente para o lago de fogo.
Não existe como você dizer que o diabo não é lançado no lago de fogo, ele é amarrado, ele é colocado no abismo amarrado, mas não no lago de fogo por 1000 anos. Não, ele já vai para o lago de fogo. Então, como eu disse, isso aqui não tem como você reconciliar com o dispensacionalismo de forma nenhuma. Mas nem mesmo com o pretribulacionismo, porque isso aqui, na verdade, é uma visão do fim do mundo acontecendo assim com a volta de Jesus sendo descrita dessa maneira, a volta visível de Cristo. Ok, vamos então seguir em frente. Eu quero então ler algumas declarações sobre o material que nós estamos usando, porque são vários livros na verdade, ok? Tem vários livros aqui que são usados para falar desse assunto e o que você vai perceber é que esses livros, em alguns casos, eles trazem nomes que são bem sugestivos, por exemplo, dispensacionalismo antes de Darby. Para dizer que sempre existiu esse negócio, né? Pessoas que estavam isso antes e tal. Tem outro livro chamado Descobrindo o Dispensacionalismo. Esse livro é do Corey Marsh e do James Fazio. E então eles usam o subtítulo Traçando o Desenvolvimento do Pensamento Dispensacionalista desde o primeiro século até o século XXI. Então eles citam tantos livros aqui para dizer assim, essas ideias estavam lá presentes. Pessoas acreditavam nessas coisas antes. Não foi o Darby que começou esse pensamento, não. Ou seja, muita gente leu a Bíblia e entendeu a mesma coisa antes do Darby. O Darby leu a Bíblia e entendeu a mesma coisa por quê? Porque ele leu a mesma Bíblia que os outros. Mas é uma forçação de barra. E é uma coisa assim, eu acho que isso é o tipo de coisa que é um tiro pela culatra, sabe? Porque é um embaraço para eles. Porque insistir nisso revela certamente que eles estão meio desesperados porque eles sabem que é constrangedor admitir que o pensamento deles não tem precedente histórico anterior. Mas quando eles revelam essa insegurança, eu preciso mostrar alguém antes, e vão pegando esses livros, e aí, na verdade, produzem um tanto de falsos casos, aí fica pior o caso deles. Então, assim, é disso que a gente está lidando, mas eu tenho que lidar com isso, porque hoje, eu afirmar que o Darby é que deu origem a esse negócio, as pessoas vão dizer assim, não sabe do que está falando, não leu esses livros. O problema é que eu li, okay? E eles são tudo furado. É um tanto de forçação de barra, e é coisa que quando você analisa, você fala assim, cara... Você está encontrando chifre na cabeça de cavalo. Você está vendo o que você quer ver. Não está aí. Em alguns casos, má fé mesmo. Tá? E vocês vão ver casos assim. Como esse caso aí que eu acabei de mostrar, onde a citação foi assim. Eles colocaram ali um elipse para poder assim, tirar aquelas partes que deixam claro que, na verdade, o pensamento não é o que eles querem que você ache que está no texto. Mas olha o que o Ed Hindson fala sobre o livro Dispensacionalismo antes de Darby. Ele diz, William Watson abre novos caminhos na pesquisa da história do pensamento escatológico antes do século XIX. Para resumir, Darby não inventou a ideia do arrebatamento pretribulacional. Tá. Isso está na contracapa do livro da edição inglesa que eu tenho. Só que não é verdade, sabe? É assim, isso é o que eles estão tentando dizer que é, sabe? O arrebatamento pretribulacional é uma ideia que já existia antes e não, né? Outro caso aqui, uma pessoa que comentou no Amazon, no site, pessoa deu uma avaliação do livro lá, deu 5 estrelas para o livro e colocou esse comentário. Como mencionado no primeiro parágrafo, um argumento comum contra o dispensacionalismo e o arrebatamento pré-tribulação é que foi inventado por John Nelson Darby por volta de 1830. Watson prova, além de qualquer dúvida, que essa crença popular é absolutamente falsa e que aqueles que a promovem descaracterizam grosseiramente a história da igreja. Agora, isso aí, gente, é uma afirmação assim, em tanto, né? O cara tá em tom de briga, assim. Se você está dizendo isso, você está distorcendo a história. É uma versão mentirosa, uma falsificação da história. Não, a falsificação da história está nisso aqui. Então, assim, mas você vê como que as pessoas estão usando isso? Então, aquele negócio. Eles vão trazer, na verdade, uma série de citações de pessoas obscuras que ninguém lê para dizer aqui. E então, como ninguém lê, ninguém sabe quem são essas pessoas, ninguém sabe se eles achavam isso ou não. E a menos que você queira ter o trabalho de não só ler as citações que eles trazem, mas caçar. Cadê a obra desse cara? O que ele falou no contexto? O que ele estava dizendo? Aí você começa a descobrir que isso aqui tudo cai por terra. Então, assim, você tem que fazer um pouco de trabalho desse para você poder desmentir toda essa narrativa, sabe? Então, olha o que Thomas Ice e Timothy Denny dizem. Isso aqui também está na avaliação desse livro. Eles dizem: o pretribulacionismo é tão teologicamente falido quanto os seus críticos afirmam? Ou existem respostas para essas acusações? Se houver respostas razoáveis, então o ônus da prova e a argumentação histórica se invertem para os críticos.
Os críticos do arrebatamento devem reconhecer e interagir com as evidências históricas e teológicas. Então é isso que nós estamos fazendo aqui, tá? Eu estou exatamente fazendo isso porque eles vão dizer: o ônus da prova está em você agora. Então a gente vai fazer isso, a gente vai assumir isso aí e trabalhar essa questão. Ok, então primeiramente, a citação de Irineu, essa aqui já é usada há mais tempo, né? Porque Irineu não é uma figura obscura, mas vamos ler. O livro Contra Heresias, ele traz essa declaração aqui. E as 10 coroas que viste são 10 reis que ainda não recebem reino, mas receberão poder como reis por 1 hora com a besta, e desolarão a Babilônia, e a queimarão com fogo, e darão seu reino à besta, e colocarão a igreja em fuga. Depois disso, serão destruídos pela vinda do nosso Senhor. Ok, essa citação dele é interessante e por um motivo principalmente. O pessoal pegou uma citação de Irineu fora de contexto para dizer que Irineu acreditava que durante o reinado do período da besta, a igreja já não estaria, que ela teria sido arrebatada. O que você vê aqui nessa citação? Que quando ele fala que a besta vai fazer essas coisas todas, ele diz que essas pessoas colocarão a igreja em fuga. A igreja vai estar aqui na terra, sendo perseguida nesse período. Então não é a igreja já foi arrebatada, como seria o caso do dispensacionalismo. Ok, então o próprio Thomas Ice, o pessoal chama ele de Tommy, né? Tommy Ice, que é o diretor do Centro de Pesquisa Pré-Tribulacionista, figura bem visível do dispensacionalismo nos Estados Unidos, ele escreve então o seguinte: quando considerados no contexto de todos os escritos de Irineu, parece que ele não estava ensinando o pré-tribulacionismo. Que bom, né, que ele foi honesto e admitiu isso. Um outro cara que eles citam é um cara chamado Vitorinos, e a citação é de um comentário sobre Apocalipse capítulo 20, onde ele fala: a pequena temporada significa 3 anos e 6 meses nos quais, com todo o poder, o diabo se vinga contra a igreja, sob o anticristo. Mais uma vez, essa pessoa está dizendo o quê? É um cara que acreditava que a igreja seria arrebatada antes do anticristo. Só que aqui o anticristo vai trabalhar contra quem? Contra a igreja. Mais uma vez você vê esse problema. Eu coloquei assim, alegação. Olha o que o Watson fala. Isso aqui é dito sobre um homem chamado Cesário de Arles. Ele fala assim: ele também insinuou que um arrebatamento mid-tribulacional, ou meso-tribulacional, deveria ser esperado, ou pré-tribulacional, se considerar apenas os últimos 3 anos e meio como a tribulação. Que ele está dizendo assim, talvez eu não acreditava na tribulação de 7 anos, mas 3 anos e meio. Bem, a realidade, olha o que a gente encontra aqui. Cesário de Arles escreveu a homilia 6 em Apocalipse. Ele diz: quando ele abriu o 6º selo, houve um grande terremoto, isto é, a última perseguição, e o sol se fez negro como um saco, a lua cheia se fez como sangue, e as estrelas caíram sobre a terra. Seja o sol e a lua, ou também as estrelas, a igreja está em vista, embora uma parte esteja entendida a partir do todo, pois não é toda a igreja que cai do céu, mas sim aqueles na igreja que são maus. O texto fala do todo, pois a última perseguição ocorrerá em todas as terras da terra. Naquele tempo, os justos permanecerão firmes na igreja, como se estivessem no céu. No entanto, aqueles que estão cheios de avareza, os ímpios e os adúlteros, terão consentido em sacrificar ao diabo. Além disso, naquele tempo, aqueles que se chamam cristãos, mas são assim apenas em nome, cairão do céu, isto é, da igreja, como se fossem estrelas. A interpretação que esse cara tem, o que está acontecendo durante esse período de tribulação aqui? A igreja está sendo perseguida e cristãos nominais estão apostatando. É isso que ele vê acontecendo. Então, de forma nenhuma, ele encontra lá em Apocalipse 4, sobe para aqui, um incidente que acontece antes da tribulação, a igreja é tirada. Não, a igreja está aqui. Então, quer dizer, você pode ler mais coisas aqui, ele fala assim: depois disso, o 6º anjo soou a trombeta. A partir desse ponto começa a pregação final da igreja. A igreja está na terra pregando. A próxima citação: e os 7 anjos que tinham as 7 trombetas se prepararam para tocar as trombetas. Isso significa que a igreja se preparou para a pregação. Você vê, a igreja está aqui durante a tribulação de Apocalipse, pregando no mundo. Outra citação dele: e a mulher fugiu para o deserto. Com boa razão entendemos que o deserto é este mundo, onde até o fim Cristo guia e alimenta a igreja. Então, até o fim desse período de tribulação, a igreja está aqui. Então, assim, se você ler mais um pouco do que o cara está falando, desbanca totalmente essa citação de uma frase que eles falam: achei, está aqui. Outro caso aqui, vamos lidar com outro cara agora. Esse cara chama Aspringius. Mas olha só, esse cara aqui, a alegação dele. Aqui é o Watson falando, tá? O William Watson falando sobre esse cara. Em seu comentário sobre o Apocalipse, ele antecipou um período em que a igreja será removida antes de um período de teste sobre a terra.
Aí a citação que ele traz. João está falando não apenas dos seus próprios tempos, mas também de eras futuras. Além disso, ele promete que Deus preservará sua igreja nos últimos tempos, quando o demônio, inimigo da raça humana, virá para tentar aqueles que vivem sobre a terra. Vale a pena ressaltar que, de acordo com Aspríngios, Deus preservará sua igreja do inimigo da raça humana, do diabo, em contraste com aqueles que vivem sobre a terra, ou seja, uma classe diferente de pessoas que são tentadas pelo anticristo. A clara implicação é que sua igreja não estará na terra durante esse período horrível. Ok, isso é que ele alega, tá? E ele cita umas frases avulsas aqui desse homem. Tá, então vamos ver a realidade. Olha as citações no contexto que eles não apresentam nesses livros. Se você pega a obra original e você lê um pouco mais em volta, olha o que você acha. Ele fala assim, Apocalipse 3:10. Porque você guardou a minha palavra, da minha paciência, eu também guardarei da hora de tentação que há de vir sobre o mundo todo, para tentar os que habitam na terra. Eis que ele declara com a máxima clareza que ele está falando não apenas de seus próprios tempos, mas também de eras futuras. Além disso, ele promete que preservará a sua igreja nos últimos tempos, quando o demônio, inimigo da raça humana, virá para tentar aqueles que vivem na terra. Para que os que vivem naquele tempo não fiquem totalmente confundidos nessa tentação, ele diz, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ele prevê a repentina vinda e rápida destruição de Satanás no futuro. Além disso, ele diz que a tentação futura não será longa, e por essa razão, ele os admoesta para que o inimigo não lhes tome a coroa. Agora quando você lê o texto todo, o que fica evidente? O que ele realmente está dizendo, não que eles vão ser arrebatados, mas que Deus não vai deixar que a tribulação final dure muito tempo para que eles não desanimem e para que eles resistam durante aquele tempo, e que Deus vai fazer com que eles não possam ser exterminados de todo durante esse período e vai abreviar a situação com a sua vinda. Então, é uma volta pós-tribulacional, é em vista aqui. Outra citação desse mesmo autor. Ele exorta a sua igreja a não temer aqueles que matam o corpo, mas depois não tem o que fazer. Não tem o que fazer é ótimo, né? Pois assim como no período inicial da Igreja Católica, após o banimento do apóstolo, cujas palavras são estas, no caso João, que escreveu o livro de Apocalipse, ele foi banido para Patmos, os sofrimentos continuaram e muitas tribulações foram infligidas à igreja. Sabemos que também no futuro mais sofrimentos serão infligidos quando o anticristo chegar. Então a igreja vai passar maus pedaços quando chegar o anticristo. A igreja não é tirada. Então, mais uma vez, não é pré-tribulacionismo. A perspectiva desse autor é outra coisa. Ok, outro cara agora. Agora vamos falar de um cara que chama Ecumênios. William Watson alega que Ecumênios acreditava que muitos já estariam no céu quando o futuro período de tribulação continuasse na terra. Em relação à grande multidão diante do trono de Deus, em Apocalipse 7, a escatologia dispensacional, entre aspas, de Ecumênios é talvez mais clara com suas referências pré-tribulacionais. Então, o William Watson está alegando, esse Ecumênios era pré-tribulacionista e ele tinha uma escatologia dispensacional. Poxa, cara, é uma forçação de barra. Vamos ver o que o cara realmente falou. Ele diz que ele fala sobre pré-tribulacionismo. Olha a citação real do cara. Um discurso anterior explicou o que foi revelado ao santo evangelista sobre aqueles da nação de Israel, os 144 mil, que foram selados e, portanto, foram salvos e que depois também chegaram à fé. Mas, para que nada falte ao que lhe foi revelado, a visão também lhe mostra as incontáveis milhares de gentios que depois abraçaram a fé e, estando com o Senhor, estão diante do trono de Deus. No entanto, uma vez que a visão profética ainda não retratou a segunda vinda do Senhor, quando os santos são arrebatados nas nuvens para encontrar o Salvador, como diz o santo apóstolo, a visão os mostra como se já tivessem sido arrebatados e como se já tivessem obtido a bem-aventurança que os aguarda. Então essa aqui é a citação que ele vai apresentar, ele vai dizer isso. Tá vendo? Então lá no céu tem aquelas pessoas lá, a grande multidão que ninguém pode numerar, os que vêm de grande tribulação, eles então são retratados como já estando ali. Então ele antecipa e mostra isso, mas isso aqui não é um arrebatamento pré-tribulacional. Veja como ele ainda prossegue. Um dos anciãos perguntou ao evangelista quem eram aqueles que eram das nações que estavam vestidos de vestiduras brancas. Ele fez essa pergunta não porque não soubesse, mas sim para instar o evangelista a saber mais sobre elas. E assim diz, estes são aqueles que saíram da grande tribulação, pois os justos suportarão não uma pequena luta, mas de fato uma luta extremamente grande durante o governo do anticristo. Então o que ele está dizendo? É que durante o governo do anticristo vai ter muita gente que vai morrer, e esse pessoal vai formar uma grande multidão que vai estar lá no céu.
Outro trecho dele diz assim: qual é a abertura do sétimo selo? É a segunda vinda do Senhor e a concessão de bênçãos como recompensas. Pois, embora alguns sejam entregues ao castigo dos pecadores, no entanto, é o objetivo de Cristo e a intenção da encarnação que todos se tornem herdeiros do seu reino. Portanto, quando o sétimo selo for aberto, houve, diz, silêncio por cerca de meia hora, uma vez que o rei da criação estava chegando com o poder angelical e sobrenatural, atônito com a grandeza excessiva da glória daquele que estava vindo. Por essa razão se tornou silencioso. Então diz que 7 trombetas foram dadas aos 7 anjos para que pudessem soar o sinal de que o rei estava chegando, a volta de Cristo. Mas por essas mesmas trombetas, os anjos também despertarão os que estão mortos, a ressurreição nessa ocasião. Pois o apóstolo, que é sábio nas coisas divinas, escreveu em sua primeira carta aos Tessalonicenses que o próprio Senhor descerá com um comando, com o clamor de um arcanjo e com o som da trombeta de Deus. E novamente a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Então o que ele está fazendo aqui? Ele está relacionando as coisas aqui do sétimo selo com a ressurreição dos justos. Isso não é pré-tribulacionismo, não, porque ele está dizendo que isso aqui acontece quando Jesus vem visivelmente sobre o mundo. Ele retrata isso como a volta de Cristo do juízo final. E ele retrata isso e relaciona isso com 1 Tessalonicenses 4 e com 1 Coríntios 15, onde fala de coisas que na visão do dispensacionalismo acontecem no arrebatamento, antes da vinda visível de Cristo. Então você vê que quando você lê essas pessoas, você começa a ver assim, cara, não tem nem como dizer que esse cara aqui tinha um pensamento pré-tribulacionista. Outra fala desse mesmo Ocumênios, ele fala assim: estes, os 10 reis, farão guerra contra o Cordeiro, diz, pois antes que estejam completamente destruídos pelo anticristo, esses reis sobre os quais a passagem está falando, perseguirão a igreja, e Cristo triunfará de outra forma também, uma vez que os seus servos lutam até a morte por sua fé nele. E mais uma vez, o que você nota? Todo esse período aqui da tribulação, o anticristo lidando com essas pessoas, esses reis aí que são contemporâneos, o que eles fazem? Eles perseguem a igreja. Então, ao contrário da alegação dessa pessoa, não existe nenhum pensamento de pessoas serem arrebatadas para encontrar com Cristo no ar antes da tribulação, do anticristo, dessas coisas todas. Aqui tem um tipo de futurismo, isso é fato, mas esse futurismo que eles têm, essa visão de uma tribulação futura acontecendo, com o anticristo futuro, no momento em que Jesus volta, é um período que a igreja atravessa. E alguns estão lá antes com Cristo, por quê? Porque passam pela morte. Então, não tem nada a ver com essa visão dispensacional, não. Outro trecho aqui, agora vamos falar do Bede, ou Beda. Eu acho que em português falam Beda, mas o venerável Beda, no inglês a gente chama ele de Bede. Ele é um cara lá da Inglaterra mesmo, figura da igreja medieval na Inglaterra, até porque ele escreveu uma história da igreja na Inglaterra, de como que foi que o evangelho chegou lá e como que ele expandiu e as lutas que eles tiveram e tudo assim. Então o Bede, ele escreveu sobre esse assunto. O William Watson tem a dizer o seguinte sobre ele: a partir de sua exposição de Apocalipse 3:10, o venerável Beda acreditava que a igreja escaparia da hora de tentação, mas os judeus não salvos permaneceriam na terra para suportar o anticristo. Como pode ser visto, a escatologia de Beda reflete o que é ensinado hoje no pré-milenismo dispensacional. Mais uma vez, né? Esse cara insiste em querer dizer isso e atribuir isso. Então, o que você vai ver em Beda? Mais uma vez, você não vai encontrar as coisas que ele alega. Então, vamos ver a realidade aqui, lendo os textos aqui de Beda agora. Sobre 3:10. Porque você guardou a palavra da minha perseverança, eu o guardarei você da hora da provação que está por vir. E aí ele explica: porque você manteve meu exemplo em suportar adversários, eu também o preservarei dos sofrimentos iminentes. Isto não significa que você não será tentado, mas que não será vencido por seus adversários. Isso é ser tirado da tribulação. O arrebatamento tira a pessoa totalmente. Ele falou: não, isso não significa que você não será tentado, mas que você não será vencido. Eu te livrarei, eu te guardarei, não tirando você para que você não seja provado, mas você vai passar pela prova, mas eu vou te guardar no meio da prova. Está vendo que isso aqui não tem nada a ver de tirar a pessoa antes? Então ele segue e fala assim: e embora a igreja esteja sempre lutando contra adversários, é possível que nessa passagem a hora de tentação e a humilhação dos judeus na época do anticristo sejam indicadas, pois assim como é frequentemente o caso em sexto lugar na ordem do que se segue, assim também aqui no sexto anjo pode ser significada a perseguição final. Ou seja, ele está dizendo, por causa de ser a sexta carta do Apocalipse, tá? Que isso aqui pode ser uma maneira de organizar as cartas do Apocalipse para dizer que essa palavra aqui tem a ver com o período final. Aí ele explica então: durante essa perseguição, certamente aqueles dos judeus que são ímpios enganarão e também serão enganados. No entanto, outros virão a entender a lei
espiritualmente através do ensino daquele grande profeta, Elias, e sendo incorporados com os membros da igreja, acreditarão e conquistarão corajosamente o inimigo. A carta ao anjo de Filadélfia é a sexta das 7 cartas. Então, o que Beda aqui, o Beda, está dizendo? A igreja está na terra durante o período da perseguição do anticristo. O anticristo vai ter uma rixa em particular com os judeus. E ele também diz que nessa realidade toda, a igreja não é poupada de passar por isso, mas ela é guardada por Cristo em meio a isso. Outra citação dele, na explicação do Apocalipse, ele fala assim: pela abertura do 6º selo, a última perseguição é anunciada, e que o mundo é abalado com escuridão e medo, como quando o Senhor foi crucificado no 6º dia da semana. Isto é, quando os servos do anticristo são trazidos para atacar os servos de Cristo. A igreja, mais do que de costume, derramará seu sangue por Cristo. Aqui, tem como acreditar que esse cara acha que a igreja vai ser tirada? Quando aparecer o anticristo vai matar gente da igreja mais do que em qualquer outro período da história, conforme esse cara entende a Bíblia. E ele disse, o todo, porque o último terremoto será em todo o mundo. Mas antes disso, como está escrito, haverá terremotos em diversos lugares. Outra citação de Beda, ou Bede, crê-se que, após a morte do anticristo, haverá um curto descanso para a igreja, que Daniel assim previu. Bem-aventurado aquele que espera a chegada a 1335 dias. Então, isso aqui ele está pegando Daniel capítulo 12 e ele está entendendo que existe no final ali da tribulação, o anticristo morre e tem um período de descanso que a igreja assim, ufa, o anticristo agora já morreu e está fora do pedaço e Jesus ainda não voltou, mas eles têm um pouco de descanso. Você vê que isso aqui não tem nada a ver com o dispensacionalismo. Ele até acha que o anticristo não vai estar vivo quando Jesus voltar para matar ele com o sopro de sua boca. Então, assim, é uma perspectiva, né? Mas uma pessoa assim que ninguém deu muita bola para esses escritos, mas dá para ver por quê, né? Porque a escatologia desse cara é meio confusa mesmo. Outra citação dele: observe que no 6º selo, João, o apóstolo, vê as maiores aflições da igreja. Ou seja, ele vê que a igreja está aqui durante a tribulação toda e a igreja aguarda Jesus voltar visivelmente após o reinado do anticristo. Então esse cara não era pré-tribulacionista de jeito nenhum. Outro caso aqui que William Watson alega, ele escreve sobre esse cara que chama André, o seguinte: André de Cesareia escreveu um notável comentário sobre o Apocalipse com afirmações que hoje seriam consideradas como a visão de um arrebatamento pré-tribulacional ou de um arrebatamento mid-tribulacional, mesmo tribulacional. Em meio à grande tribulação, ele, no caso André, esperava que o arrebatamento ocorresse, a fim de resgatar a igreja das calamidades que viriam sobre a terra. Não é o caso não. Vamos ler o texto aqui, vamos ver o que esse cara disse também. Mais uma vez a gente tem que desbancar essas mentiras, né? Eu não sei até que ponto que isso é mentira ciente ou inconsciente, mas de qualquer jeito é falso. E isso aqui é o tipo de coisa que quando você começa a ler os livros que estão falando dessas coisas todas e citando esses autores antigos, às vezes você pensa assim, tá, o cara talvez ele é meio inclinado a enxergar essas coisas, porque tanto ele pensa nessas categorias, ele lê o texto e ele acha que é isso. Mas alguma coisa também é um pouco estranho, porque quando a gente começa a olhar essas citações, o que a gente começa a ver é que existe um certo engano, uma certa má-fé. Aqui você tem, por exemplo, uma citação, e eu coloquei em negrito a parte que foi pulada, tá? Isso aqui é um comentário sobre o livro de Apocalipse, capítulo 12. O verso 5 ele fala assim: mas seu filho foi arrebatado para Deus e seu trono. Aí a explicação: os santos são arrebatados em meio às tentações, para que não sejam subjugados por dificuldades além de suas forças, e serão arrebatados nas nuvens para encontrar o Senhor no ar, e estarão com Deus e seu trono, ou seja, com os mais excelentes dos poderes angelicais. E aqui então a pessoa assim cita isso e pula lá para baixo para dizer que aqui nós estamos encontrando um arrebatamento pré-tribulacional, mas não é. Se você observar o verso 6, olha o que ele diz: e a mulher fugiu para o deserto, onde tem um lugar preparado por Deus para ser alimentado durante 1260 dias, quando o diabo, através do anticristo, em quem ele opera, se prepara para a batalha contra a igreja. Aqueles na igreja que são eleitos e preeminentes desprezarão os tumultos da vida e os desejos do mundo e fugirão para aquele deserto desprovido de todo mal, aquela vida que contém toda virtude, como diz Metódio, e ali escaparão dos ataques de pessoas e demônios que guerreiam contra eles. É provável que o deserto físico também salve aqueles que
fogem da trama do apóstata para as montanhas, cavernas e buracos na terra, como foi recentemente o caso dos mártires. Pois nos 3 anos e meio são contados os 1260 dias, durante os quais a apostasia irá devastar. Durante este tempo, o grande juiz não pensará em nos tentar além do que somos capazes de suportar, mas nos libertando, nos apresentará uma mente forte, livre de qualquer fraqueza contra os ataques que sobre ela recaem, para que, lutando contra os principados e poderes das trevas, possamos ser adornados com a coroa da justiça e receber as recompensas da vida. Então, esse texto não está falando de um arrebatamento pré-tribulacional durante esse período, como ele tenta dar de entender, pulando uma parte do texto e pegando aqui 1260 dias, dizendo, esses dias da tribulação, esses dias aí do anticristo, como ele interpreta que significa isso, esses dias a igreja já não vai estar aqui, porque ela vai ser arrebatada, igual diz aí o comentário dele no verso 5. Não, a igreja está aqui no mundo, e a igreja tem que fugir para o deserto, tem que esconder nas cavernas. Então ele não está vendo a igreja fora do mundo, ele está vendo a igreja aqui. E o que acontece aqui nessa situação, os santos são arrebatados em meio às tentações, é na verdade uma descrição do que acontece na volta de Cristo, mas não antes da volta de Cristo. O cara escreveu na verdade o seguinte, sobre Apocalipse 6, ele diz: estas coisas virão sobre o mundo na vinda do anticristo, como é chamado. Naquele tempo, os grandes homens sejam aqueles que ocupam cargos na igreja e as igrejas dos fiéis, eles fugirão de seus lugares, mudando de lugar a lugar por causa do falso Cristo. Ou seja, o anticristo vai perseguir a igreja. Então as pessoas importantes da igreja, as pessoas fiéis, as pessoas de alto cargo na igreja vão ter que viver em fuga durante esse período do anticristo, porque o anticristo vai tentar pegar todo mundo da igreja e acabar com toda a igreja. A igreja não foi arrebatada. Sobre Apocalipse 11 ele diz que a santa cidade, seja ela a Nova Jerusalém ou a igreja católica, será pisoteada pelos vários por 42 meses. Significa, eu creio, que na aparição do anticristo, aqueles que são fiéis e dignos serão pisoteados e perseguidos por 3 anos e meio. Então esse cara diz isso. O anticristo, quando ele aparecer, ele vai fazer miséria por 3 anos e meio e a igreja será pisoteada esse tempo todo. Várias pessoas atacando, pisando, então eles não são tirados do mundo. Apocalipse 12, ele fala assim: todas essas coisas são simbolizadas pelas asas da águia e foram dadas à igreja para que, ao voar para o deserto, e aí mais adiante, certamente isso ocorre sempre, mas será especialmente assim na vinda do anticristo, que reinará em toda parte, está escrito, pelo tempo designado de 3 anos e meio. Ou seja, o anticristo, quando ele chegar, ele vai dominar o mundo inteiro por 3 anos e meio, e aí a igreja sempre ficou perseguida, sempre foi sujeita a ter que fugir para o deserto, mas aí vai ser especialmente verdade isso no período do anticristo, aí que a igreja vai penar mesmo. Isso é a igreja atravessando tribulação, meu amigo. Apocalipse 12, ele também fala assim: como os mestres ortodoxos da igreja e aqueles que desprezam o mundo se retiraram para o rigor do deserto, o anticristo não os negligencia, mas faz guerra, diz, contra aqueles que lutam no mundo por Cristo. Ou seja, mais uma vez, o anticristo persegue a igreja. Apocalipse 14, e assim o corpo da igreja será unido a Cristo, nossa cabeça. O evangelho eterno, que desde a eternidade foi predestinado por Deus, diz: teme a Deus, mas não tenha medo do anticristo, que não pode matar a alma com o corpo. Antes, opõe-se ferozmente àqueles que têm poder, mas por pouco tempo. Então, mais uma vez, ele fala: não se preocupe com o anticristo, não. Não precisa ter medo dele, não. Vocês vão enfrentar ele, mas no máximo ele pode matar seu corpo. Sobre Apocalipse 22, o livro de Apocalipse expõe a perseguição contra a igreja, a queda do diabo, a vinda do anticristo e o engano do falso profeta. De novo, não tem nada de igreja ser tirada, e você tem então aí, né, um tempo com Israel e tal. A tradução foi feita por um homem chamado William Weinreich. O próprio William depois fez um comentário sobre a tradução dele, que ninguém deveria tomar o que ele traduziu no sentido em que as pessoas estão tomando, porque não era esse o sentido, não. De forma alguma, o cara estava pensando num arrebatamento pré-tribulacional. Se a minha tradução deu essa impressão, não é isso que está no original, não era. Eu nem pensei que poderia ser isso, então assim, por favor. Ok, William Watson, do livro Dispensacionalismo antes de Darby, vai apresentar 6 pessoas que ele diz claramente, essas pessoas aí dos séculos 17 e século 18, 1600, 1700, nessa faixa, são pessoas que eram pré-tribulacionistas. Ele diz que tem 6. Vamos ver os 6 que ele apresenta. Na verdade, se você ler esse material, ele é tão chato, tão cansativo, que ele dá um tanto de citação que não tem nada a ver, parece que o livro ficar grosso, não tem como, sabe? Não faz sentido nenhum. Mas aí quando você chega na coisa assim, aqui você tem um, aí você analisa e você vê aqui. Não tem. Ok? Veja, por exemplo, Ephraim Witt escreveu uma obra, calcula-se em 1643, e ele fala assim:
Libertação de provas externas é expressa pelo Senhor vindo nas nuvens. Nosso Senhor, em Mateus 24:30, e seu amado discípulo João, em Apocalipse 1:10, vinculam essa vinda do Filho do Homem nas nuvens com o lamento dos judeus, ou seja, com a conversão dos judeus, que ele quer dizer. Essa frase aqui, a libertação das provas externas, quando Jesus vem, aí ele fala qual texto? Mateus 24:30. Após a tribulação daqueles dias... Aí o cara diz, pretribulacionismo. É porque ele pega só essa frase, libertação das provas externas. Ah, durante a tribulação vai ter provas externas, então a igreja vai ser liberta das provas externas. Mas o cara está falando que Jesus vai chegar depois da tribulação. Todo olho verá, Apocalipse 1:10, não tem nada a ver com o que ele está dizendo. Outro trecho aqui, ele usa o cara chamado Capitão John Brown. 1654, Watson diz que Brown acreditava em um arrebatamento mesotribulacional, mas depois diz que ele era certamente pretribulacionista, ok? É bizarro o que esse cara faz aqui. Qual dos dois que era, na verdade? E, na verdade, não é nenhum dos dois. Um outro cara, John Birchenshaw, o nome do cara, 1660, nessa época, esse cara acreditava que os 1260 dias eram anos e terminariam no ano de 1641. Então, olha só que legal a teoria desse cara. Em 1641 foi quando começou a Guerra Civil Inglesa. Então, ele acreditava que aquela era a batalha contra as forças do anticristo. Ele acreditava em muitas vindas de Cristo. Ele achava assim, que o que vai acontecer não é que Jesus vai voltar e trazer o fim do mundo. É que Jesus volta muitas vezes. Tem muitas vindas de Cristo. Então, o cara que não entendia nada de escatologia. Como que ajuda o caso do Watson dizer que teve um cara nessa época que acreditava que Jesus ia voltar múltiplas vezes ao mundo antes do juízo final e dizer que temos aqui um pré-tribulacionista? É muito estranho isso, sabe? O cara que achava que o anticristo era o rei Charles da Inglaterra. Samuel Hutchinson, 1667, ele fala o seguinte, isso aqui é o Watson falando. A ordem dos eventos de Hutchinson era primeiro a tribulação, depois o arrebatamento, depois o Armagedon. E ele diz que isso é claramente um arrebatamento pré-tribulacional. Vocês notaram? Primeiro a tribulação, depois o arrebatamento. Esse cara, ele diz, claramente ensinava um arrebatamento pré-tribulacional. Ele mesmo resume as palavras do cara sendo isso. O que ele entende? Que o Armagedon é a grande batalha que acontece quando Jesus aparece no céu e o mundo não quer que ele volte, mas ele impõe a sua vontade a si mesmo. Essa é a batalha do Armagedon. Então, quer dizer, isso aqui não tem nada de pré-tribulacionismo. E é doído ver esses caras citando coisas assim. O Samuel Hutchinson, veja as palavras dele aqui. Quando vemos o povo de Deus em tal angústia, tribulação, como nunca foi conhecida na palavra, então podemos esperar pela aparição de Cristo para a libertação deles. Gente, isso é pós-tribulacionismo. A gente está no mundo aqui, o anticristo fazendo terríveis coisas com o povo de Deus e aparece. E ele ainda diz assim, em 2 Tessalonicenses 2:1, os santos serão reunidos com ele conforme está em Mateus 24:31, ou seja, depois da tribulação daqueles dias. O sol escurecerá e tal. Então, assim, 100% pós-tribulacionista, mas o pessoal está apresentando esses caras como se fossem pré-tribulacionistas antes de Darby. Joshua Sprigg, em 1676, William Watson escreveu assim, Sprigg insinuou uma vinda secreta de Cristo antes da sua gloriosa aparição. Ele nunca acha nada muito concreto, então ele diz que ele insinuou. Ele insinuou uma vinda secreta de Cristo. Mas não diz que até não. Aí fica uma prova, tem mais um cara. Sayer Rudd, em 1734, era um pastor batista e médico e ensinou que Cristo descerá várias vezes. Aqui de novo nós temos um cara aqui pirado, que tem uma escatologia maluca, que a história da igreja esqueceu porque o cara não entendia nada. O cara não entendia que Jesus não vai ter várias voltas. Quantas voltas que ele tinha? Várias. Não é nem duas. Uma primeira vinda no arrebatamento e segunda vinda, 2 etapas. É várias. E Jesus desce e volta. Fica parecendo essas coisas assim que você vê em seita, entendeu? Aí o cara pega e cita esses caras como se fosse ajudar a posição dele. Mas uma coisa que é interessante, esse cara, ele era pastor batista, mas é importante se entender que ele era batista geral, sendo que batista geral é os batistas arminianos. E nessa altura da história, os batistas arminianos tinham apostatado, eles já não eram mais ortodoxos, não acreditavam na Trindade e tinham uma escatologia bizarra de seita mesmo. E é por isso que ele cata uns caras assim. Ou seja, isso é igual pegar e falar assim, eu vou ajudar a minha posição, eu sou premilianista, eu vou ajudar a falar assim, não, mas tem muita gente que é premilianista. Tem Testemunho de Jeová, tem adventista, e poxa vida, o que você lucra citando isso, né? Era melhor nem citar, né? Que dá a impressão que você está lendo a Bíblia de cabeça para baixo igual eles. Ok, deixa-me ler o que esse cara escreveu. Eu explico a primeira ressurreição dos santos de maneira geral, de modo que suponho que todos os santos serão levantados ao mesmo tempo. A razão atual que ofereço para isso é que penso não podemos em nenhum outro princípio manter a consistência com as Escrituras,
quando declara que Cristo, em sua segunda descida, trará todos os santos com ele, que ao mesmo tempo a esposa do Cordeiro será preparada e a Nova Jerusalém descerá de Deus do céu, o que deve incluir não apenas uma parte, mas todo o corpo místico de Cristo. Esse cara acredita claramente que todos os santos que passam pela morte ressuscitam juntos. Não tem mais do que um dia para isso. Isso dá certo com o pretribulacionismo. Lembra que nós estudamos sobre isso, né? O pretribulacionismo tem santos ressuscitando no arrebatamento e, de novo, depois da volta de Cristo visível, e depois do milênio tem que ter mais santos, porque tem gente que vive e morre nesse período. Tem os que morrem durante a tribulação, na perseguição do anticristo. Eles têm que ressuscitar pós a tribulação. Então não tem como esse cara ser um pré-tribulacionista, mas ele é citado como se fosse. Então, assim, eu nem sei porque que ele cata esses loucaços assim, esses caras que não têm noção nenhuma de escritura, que não são... Até o Sir Isaac Newton ele cita. O Watson cita o Sir Isaac Newton, o cara lá da física newtoniana. Ele era um herege, ele não era um cristão, ele acreditava muito na Bíblia, mas ele era uma pessoa que não acreditava na divindade de Jesus, ele não acreditava na Trindade, e ele tinha muitas ideias esquisitas, então ele marcou data para a volta de Cristo também, longe da época da vida dele, que ele não queria passar mico, então ele marcou lá para frente, mas era um desses. Então, assim, é uma pessoa que... Eu não sei o que esse pessoal acha que eles ganham catando uns caras assim, que a igreja colocou de lado, porque a igreja considerou assim, não, esse cara aí não é o tipo de livro que a gente vai ler. Porque essas pessoas não tiveram a cabeça certa sobre essas coisas. Aí eles vão e ficam os caras funcionando nisso para tentar sair assim, de lá, achei uma pérola aqui, esse cara aqui acreditava isso. E aí quando você tem o trabalho de ir lá analisar, você descobre que na verdade esses caras nem estão defendendo realmente o que ele está querendo dizer que eles defendem, tá? Então, assim, coisas assim são, de certa forma, um embaraço. E tem muitos outros casos aqui, tá? Eu não vou continuar fazendo isso agora, só para mostrar, assim, mais casos disso, mas depois eu quero fazer mais um fechamento disso e trabalhar os textos que são usados para isso, porque, basicamente, o texto que foi usado para dar essa ideia de arrebatamento pré-tribulacional é a profecia das 70 semanas em Daniel, capítulo 9. O Darby fez uma interpretação inédita daquilo, e a partir dali ele concluiu que o que vai acontecer é que, como você tem esse programa separado, igreja é uma coisa, Israel é outra, e como você tem a ideia de que tem 70 semanas de anos profetizada para o povo de Daniel, que no caso ele não é parte da igreja, ele é de Israel, 69 semanas correram e uma não, e essa uma ficou para frente com um parêntese de tempo aqui, nesse meio tempo você tem o período da igreja. E é isso que ele inventou, e é isso que realmente gera a doutrina do pretribulacionismo. Não tem uma justificativa real para esse negócio antes. E aí, antes de Deus voltar para o programa A, que é Israel, ele tira do mundo o povo do grupo B, que é a igreja, e aí sim a igreja tem que ser arrebatada, porque ele não está mais com a igreja no mundo. Ele volta a tratar de Israel, ele vai ler Apocalipse e é assim. Então, essa é que é a doutrina que dá origem a isso, e essa doutrina você não acha antes de Darby. Então, assim, isso é realmente uma doutrina de Darby que vem dele. Então, assim, a gente tem que simplesmente reconhecer historicamente a coisa dessa maneira. Então, semana que vem a gente vai entrar nesses textos e analisar o que eles estão dizendo e ver se realmente tem alguma base para pretribulacionismo nesses textos da Bíblia que eles apontam.